Olá pessoal, mais uma vez aqui transmitindo uma sequência de informações para todos que se interessam pelo assunto da espiritualidade, sobre as energias, sobre a espiritualidade do modo mais amplo, sem necessariamente estar ligado a uma religião ou uma linha filosófica específica. Meu nome é Joseph Sartori e eu sou pesquisador desde a década de 80 sobre esse assunto e trabalho com a cromopuntura, a cromoterapia também desde o final da década de 80, onde eu procuro tratar as pessoas com as frequências eletromagnéticas das cores e com várias técnicas relacionadas ao benefício do ser humano, desfazendo bloqueios e orientando para uma visão mais ampla sobre a realidade da vida e tudo que se refere à evolução humana. Então, dando continuidade ao assunto dos crop circles ou agroglifos, gostaria de iniciar o assunto com a pergunta que a Magali fez. Ela colocou uma pergunta muito boa: qual o motivo de ocorrer na Inglaterra os crop circles, né? Então, justamente a razão não é muito clara, a razão da manifestação, pelo menos inicial, desses crop circles. Não fica muito claro por que eles surgiram na Inglaterra, na sua maior parte, falando dos verdadeiros, né, dos originais. Então talvez porque, sendo um país mais desenvolvido, pelo menos lá na década de 70, 80, no aspecto de cultura, se sabe pela história da humanidade que a Inglaterra, sendo um país antigo, com uma grande cultura, nos dias atuais traz muitos pesquisadores, muito avanço científico e quem sabe por isso esses seres extraterrestres, intraterrenos, com uma consciência mais evoluída, mais elevada, que existem tanto na vibração densa, material, que se eles quiserem, né, se materializarem, como na vibração mais sutil, na frequência mais sutil, se tornam invisíveis, como os seres desencarnados, os espíritos desencarnados, como se conhece. Então, talvez pelo fato de ser um país, a Inglaterra, mais desenvolvido nesse aspecto de pesquisa, de desenvolvimento do conhecimento, né? Talvez também por existir mais pesquisadores na área científica que se interessam, tanto antes, né, deles surgirem esses crop circles, pelo assunto da ufologia. E à medida que eles foram acontecendo, que esses desenhos nas plantações foram surgindo, mais e mais pesquisadores ingleses foram aparecendo e se interessando pelo assunto. É claro que com o tempo, na medida que o tempo foi passando e que foram surgindo outros interesses, outros interessados, melhor dizendo, viajaram para lá, mas também, como se sabe, foram surgindo crop circles em outros lugares do mundo, né? Não com a quantidade que na Inglaterra, mas também surgiram, inclusive, aqui no Brasil, né? Então, realmente, eu particularmente não saberia dizer o porquê exatamente de existir esse fenômeno mais na Inglaterra. Aí mais uma foto que eu separei para mostrar para vocês dos crop circles existindo
no nível das plantações, né? Esses desenhos incríveis, enormes, vocês podem ver a extensão desses desenhos, a complexidade, muitos deles com essa figuração de círculos, uns dentro de outros, essa expansão circular, denotando possíveis ciclos de vida, ciclos planetários, ciclos estelares e ciclos de galáxias, a mudança contínua das energias, a mudança contínua trazida pela evolução dos seres, né, no universo ao longo dos séculos. Então, inclusive esse aqui vocês observam que nem a foto mostra, a parte maior, que nem essa foto da esquerda, né, mostra, mas aqui em detalhe, no tamanho menor, a gente observa que ele não só ocupou uma longa faixa de plantação, como ele ainda continuou do outro lado. Aqui provavelmente deve ter alguma estrada, não dá para ver direito, que separa os dois campos, né? Então foi feito um tanto, a maior parte numa parte e a outra parte num campo um pouco menor, dando continuidade à mensagem desenhada, né? A mensagem que esses seres quiseram passar para nós aqui da Terra. A interpretação é livre, né? Não existe nenhum tipo de... Até hoje ninguém realmente trouxe o que exatamente aquilo quis dizer. São pouquíssimos crop circles que foram assim identificados em maior parte o seu significado, a sua simbologia. Fica sempre no ar, como eu disse antes, aquela coisa de existir algum significado de evolução de energias, de evolução de planetas, evolução da vida em si, né? É evolução que não para, que é constante, embora as pessoas, que nem aqui na Terra, principalmente os encarnados, né? Nós encarnados temos a noção de que as coisas ficam paradas, estagnadas, que passam-se anos e anos e tudo é igual. Mas na realidade a própria física quântica explica que nada é igual, nada fica parado, tudo evolui, tudo se transforma numa constante. E a nível sutil, 50, 100 anos é um sopro, né? Passa muito rápido, passa sem nem sequer perceber direito o quanto passa, né? Então, a pesquisadora norte-americana Linda Moulton Howe realizou várias pesquisas que concluíram que pelo menos uns 2 dias seriam necessários para mapear o solo, para realizar uma formação, e isso se o trabalho fosse feito à luz do dia. Então vocês veem que, claro, é a conclusão dessa pesquisadora, né, da Linda Howe. Mas, realmente, se a gente for analisar a extensão toda que abrange esses desenhos, na sua maioria, precisaria realmente um longo período de tempo, né? A tarefa termina sendo difícil, ela diz, por causa das ondulações dos campos. A gente olha por alto nessas fotos aéreas, a gente não tem a noção exata das oscilações de terreno, do sobe e desce desses campos, né, que dificilmente são planos, né? Uma outra pesquisadora bastante conhecida que há muitos anos procura interpretar os crop circles é a Francine Blake, canadense,
e ela usa muita intuição para buscar a interpretação dos desenhos. Então ela é uma das pesquisadoras que eu particularmente mais acho coerente, mais séria, porque ela usa muito a intuição, a percepção extrasensorial, ou, como muitos dizem também, a mediunidade, né? Então ela fica olhando esses círculos e ela procura sentir as energias dentro deles, falando dos círculos verdadeiros, né? E ela procura sentir essas energias, faz medições, faz análise de solo, das plantas, mas como outros pesquisadores fazem, né? Mas principalmente ela procura trazer uma percepção extrafísica, e é aí que eu acho mais interessante, porque daí é o que de fato importa, né? Porque as medições físicas são limitadas, né? Vão demonstrar certos campos de energia, certas anomalias, e fica nisso, né? Então, continuando mais com alguns relatos, no dia 12 de julho de 1997, surgiu um pictograma na plantação de trigo, como eles chamam também, né? Pictograma, na região de Adams Grave, em Alto Burns, também na Inglaterra. A figura media 130 metros de comprimento, e um morador que reside a menos de 1 quilômetro do local declarou ter ouvido um estranho zumbido no meio da noite, no mesmo instante em que os cães da aldeia começaram a latir. E alguns moradores afirmaram que vários carros tiveram problemas elétricos pela manhã, embora não seja possível determinar se o que ocorreu durante aquela noite causou o chamado efeito eletromagnético nos motores dos automóveis. É no mínimo curioso, né, que depois de um crop circle surgir lá naquela fazenda, os carros, na sequência das horas, tenham apresentado esses problemas elétricos, né? Em junho do ano 2000, um fazendeiro da vila de Yuzhnoye, região do território russo de Stavropol, chamou policiais porque ele encontrou estranhas marcas nos seus campos de plantação de cevada, semelhantes às descobertas na Inglaterra. Eles escolheram depoimentos dos proprietários da região, que afirmaram que na noite em que os desenhos surgiram, um objeto muito intrigante pousou na plantação e voou segundos depois. Vocês veem que chegaram a ver uma possível nave pousar naquela plantação, segundo os relatos das testemunhas, né? Um exame mais apurado no local revelou 4 círculos distintos, sendo que o maior, localizado no centro da figura, media cerca de 20 metros de diâmetro, e os outros 3 círculos externos variavam entre 5 e 7 metros de diâmetro. Então seria um agroglifo mais simples, né? Bem mais simples, mais modesto. A plantação, como ocorre nas formações inglesas, tinha sido inclinada em sentido horário. Vasily Perchenko, membro do Conselho de Segurança de Stavropol, esteve no local investigando o caso e afirmou que aquela figura jamais poderia ter sido feita por humanos, segundo a opinião dele, né? Certos padrões de desenho vêm evoluindo ao longo dos tempos nos locais onde houve casos em que até uma determinada formação foi repetida em outra plantação em apenas uma única noite. Então aí mais uma prova, mais uma característica de que há algo extrafísico atuando, né? Além das testemunhas, das fotos, das filmagens,
Aí os céticos poderão dizer assim, sim, mas testemunhas podem mentir, né? O Vasília lhe deu um depoimento, uma opinião pessoal, com certeza, mas se nós formos ver as provas da alteração do solo, da planta, do campo energético, dos sinais que são emanados de dentro desses desenhos nas plantações, aí a gente vai vendo que existe algo diferente. Aí mais um desenho, então, mais próximo para vocês verem, terem uma noção de como eles são. Então vocês veem que geralmente as plantas são amassadas. Aqui se observa um amassamento em dois sentidos, né? Formando um círculo em sentido horário e não raro em outros círculos em sentido anti-horário. Outro detalhe, o amassamento das plantações, o que eu acho muito interessante e que se fosse feito por seres humanos seria muito trabalhoso, é que é dado sombreamentos nos amassamentos das plantas para que do alto seja visto com uma visão tridimensional. Então não é por acaso que essa parte aqui que eu estou apontando com o cursor mostra mais escura do que essa ou essa ou essa, né? Aqui também vemos uma parte mais escura. Esse amassamento ao redor desse círculo fica mais escuro também, então vocês podem ver, já tem essa parte aqui que ficou intocada, alta, para formar o círculo, né? Aí vocês veem esses corredores aqui, sequência do desenho, né? Então, mesmo sendo um crop circle simples, ele é bastante difícil pela extensão dele e por esses detalhes. Então, sendo visto de cima, essas diferenças de amassamento formam figuras tridimensionais, quadridimensionais, o que é muito interessante, né? Dá uma noção mais, vamos dizer assim, uma estrutura mais complexa. Aqui então mais detalhes, né, dos amassamentos. Vocês observam aqui em sentido espiral, giratório. Aqui vocês veem na segunda figura de cima, ali no centro, um amassamento no sentido, e já aqui ao redor desse tufo central um amassamento em outro sentido. Então aqui parece que é em sentido horário e aqui já num outro sentido, assim como nas outras partes, né? Aqui também a gente observa nessa outra figura, olha que interessante, conforme o amassamento feito nesse círculo aqui, dá uma sensação de tridimensional. Aqui também no centro, né? Como se essa parte fosse mais alta, trazendo a impressão, né? Mas não é tudo plano. Acho que essa parte aqui seria mais alta que esse centro aqui, né? Esse círculo central. Então foi feito um amassamento aqui nesse sentido, um amassamento nesse outro sentido e um outro amassamento circular horário, né? Essa trilha aqui é o trilho onde passam os tratores, né? Vocês podem ver ali no fundo, na plantação comum, né? Os tratores vão passando no meio dos trilhos e vão fazendo o plantio. Aqui na figura à esquerda embaixo, mais um detalhe, né, da planta
Nos crop circles verdadeiros, eu já mencionei isso, mas vou mencionar de novo porque eu acho bem interessante. As plantas não são quebradas, elas são amassadas, inclinadas, como vocês podem ver aqui essa haste, que vocês conseguem observar, né? Elas são inclinadas, amassadas e não quebradas. Tanto é que a planta continua gerando os grãos, elas não são quebradas, destruídas. Quando é feito pelo ser humano, com aquele sistema de tábuas presas nos pés, as plantas são quebradas, porque o corpo humano que está sobre aquelas tábuas está amassando e quebrando. E nos verdadeiros crop circles elas são inclinadas, elas não são amassadas no sentido até o ponto de quebrarem. Aqui vemos uma moça ali, uma pesquisadora provavelmente, e ela mostrando, olha o detalhe nesse círculo aqui menor no meio, o detalhe da perfeição, onde algumas pequenas hastes parecem até meio inosadas, que ficaram de pé, como essa aqui no centro. Ao redor algumas levantadas um pouco mais, mas também um tanto amassadas, e outras bem amassadas, né? Então aqui com a presença dela dá para se ter uma noção do tamanho, né? E aqui segue a continuação do desenho, né? Nessas linhas aqui. Vocês observam também que quando existem essas linhas que fazem parte do crop circle, é bem diferente do que essas aqui da figura de cima, que é feita pelos tratores, pelo ser humano, né? Vocês notam que elas são mais largas e são amassadas, não aparece a terra embaixo, né? E aqui, do lado direito embaixo, mais um detalhe, né, do crop circle, com pessoas próximas ali observando uma das partes dele. Então, como vocês podem ver, é algo bastante interessante, bastante complexo, que faz com que percebamos que há algo maior, algo diferente ali atuando. Mas alguns detalhes, aqui detalhe de uma flor, vejam a complexidade desse crop circle aqui, em várias pétalas, umas sobre as outras. Aqui de perto, como é que fica a plantação, aqui como a de cima mostra 3 pessoas ali no meio. Detalhe onde essa pessoa aparece de pé aqui na foto de cima. Detalhe amassado aqui e aos redores para manter a formação, né, da figura. Aqui a complexidade dessa foto aqui com várias pétalas, como eu disse antes. E aqui em detalhe também como fica a plantação. Olha só essa espiral amassada. A plantação aqui intacta no meio, né? Simplesmente a plantação de pé, assim como aqui, mas no meio ela já amassada, né? Então alguns pesquisadores inclusive dizem que nos círculos verdadeiros, eu digo verdadeiros, formados pelos seres mais evoluídos, né? Existe ali um cuidado onde as extremidades são precisamente colocadas, as hastes, em relação à continuação da plantação que não fica amassada. Então vocês podem ver que também é um outro detalhe bem complexo, que não é fácil de fazer, né? Se fosse o ser humano gerar isso. Uma outra foto com várias pessoas,
Esse tipo de coisa é muito comum, dizem que as pessoas vão lá, muitas ficam sentadas dentro desses agroglifos para justamente tentarem captar com a sua sensibilidade, com a sua sensitividade, sua mediunidade, as energias que existem ali, ou quem sabe captar algum tipo de mensagem extrafísica, extrasensorial que possa estar ali sendo ainda transmitida. Uma coisa é certa, que feliz daqueles que chegam primeiro e que entram nessas plantações para ver esses círculos. Eu digo felizes porque à medida que as pessoas vão entrando, vão circulando, vão filmando, vão tirando foto, vão curiosando, né? vão explorando o local, elas terminam interferindo na energia principal, na energia que foi colocada ali. Então, com o passar das horas, de certa forma se mantém, mas aos poucos essas energias superiores, esses campos de energias gerados por esses amigos maiores vão se dissipando. Até que lá pelas tantas o próprio fazendeiro termina passando o trator e cortando tudo, né? Então é interessante que é uma obra interessante, é uma mensagem interessante, é um convite ao ser humano a se modificar com uma inspiração desse tipo, justamente para que chame a atenção, né, da humanidade. Aqui é aquilo que eu comentei com vocês nessa foto aqui maior, né? Vocês observem aqui, ó, olha a precisão da planta deitada e aqui a precisão das plantas semi-deitadas e semi-dobradas, dobradas e semi-dobradas, melhor dizendo, né? Olha que incrível. É lógico que isso o efeito que dá é percebido só à altura, né? Com a foto, uma filmagem por drone, helicóptero, avião, porque do chão se percebe esses detalhes muito interessantes, né? Então, mais à direita aqui a plantação de pé, normal, aqui ela deitada e logo aqui ela semi-deitada, semi-dobrada, formando um sim e um não, né, de nós, vamos dizer assim. Lá em cima também o círculo formado e no meio o detalhe de uma parte que ficou de pé. Mesma coisa do lado. Essas fotos eu tirei da internet, vocês podem ver que tem ali os copyright, os direitos autorais, né? Tem aqui do Andrew Pirka, de 2011, Steve Alexander. Então são várias fotos de pessoas que foram lá, que pesquisaram, que procuram de alguma forma perceber tudo isso e interpretar tudo isso, né? Então a orientação espacial da formação é uma das coisas que os pesquisadores destacam, como vocês viram ali. Ocorre o achatamento rotatório da vegetação, ocorre quando a planta fica dobrada no sentido rotatório ou espiraloforme, como eles chamam, né, os pesquisadores, em torno de um eixo que está deslocado em relação ao centro geométrico do círculo. Então, esses desenhos nas plantações têm essas características. Algumas formações apresentam dois centros distintos, sem regras de rotação definidas. A direção de rotação aparentemente não demonstra nenhum predomínio pelo sentido horário ou anti-horário. Nas formações mais complexas também não aparece haver regra quanto ao sentido da rotação dos círculos satélites, nem entre eles. Durante um certo período acreditou-se que a circunferência principal e seus satélites
teriam os caules virados em sentidos opostos. Mas quando essa crença foi assumida como regra, os responsáveis pela formação a quebraram, o que causou certo constrangimento na comunidade científica. Então vocês veem que realmente são inteligências superiores que, percebendo quando nós aqui, terráqueos encarnados, achamos que existe uma característica nessas formações, essas inteligências superiores já mudaram essa característica para mostrar que, justamente sem ninguém alardear, só os pesquisadores sabiam, foi mudado a característica do sentido da formação, né? Então, se fosse feito pelo ser humano, até eles descobrirem que alguns pesquisadores estavam criando um padrão de desenho, um padrão na formação, levaria muito tempo, né? Aqui um outro crop circle bem complexo, olha, entre em cada formação, que forma um tipo de um globo tridimensional, ou até podemos dizer quadridimensional. Mais uma vez o centro principal. Vocês observam aqui esses pontinhos, são pessoas, né, dentro desse círculo. O desenho dos tratores que amassam a plantação. Então esses riscos são os desenhos dos tratores, não tem nada a ver com o desenho principal. Imagine isso feito de noite, porque todos esses círculos aí aparecem da noite para o dia. É uma das principais características. Então, eis aí mais um exemplo bem complexo. Mais uma vez um círculo no centro, simbolizando um núcleo, uma força, uma energia superior que se expande, que coordena. Alguns desenhos estranhos que me parecem ser aqui como se fossem um tipo de símbolos, talvez escritas, extraterrestres, quem sabe. Vocês podem notar que esse aqui é igual a esse, né? Então existe alguns parecidos com outros, mas não tanto. Esse aqui parece muito com este. E tem este também que se parece com esse e esse. Então existem algumas características interessantes, né, que parecem como letras, né, símbolos. E essa expansão desse núcleo gerando um outro círculo e outros círculos, e com a característica de que existe um outro círculo com dois outros, e assim sucessivamente, inclusive com círculos do lado de fora dos principais, né? Então ficamos observando, maravilhados, toda essa complexidade, né, desses crop circles. Olha o efeito aquele que eu falei, tridimensional ou até quadridimensional, onde simplesmente o amassamento da plantação formou várias pétalas entrelaçadas entre elas, né? Se a gente ficar olhando fixo, a gente começa a observar pétalas umas dentro das outras e sem perder o contorno perfeito entre cada haste, né, que vai cobrindo a outra. Mais uma vez, que nem eu falei antes, a ideia de um círculo principal que se expande, transmitindo como ondas de energias para o todo, né, para o espaço, para o universo, uma sequência contínua.
Então, a princípio, por hoje era isso aí que eu queria passar para vocês. Ainda existe mais informação sobre isso que eu pretendo falar no próximo vídeo. Geralmente eu tento gravar um vídeo por semana, mas é um tanto difícil porque tem que se ter tempo, tem que se fazer uma pesquisa, uma montagem de texto, de fotos, então nem sempre eu consigo produzir um vídeo por semana. Às vezes, que nem aconteceu semana passada, eu não consegui gravar, mas tentando fazer um esforço para manter essa assiduidade, vamos dizer assim, dos meus vídeos. Espero que tenham gostado, espero que coloquem, se quiserem, algum comentário, alguma pergunta, fiquem à vontade. Comentários sobre o que vocês acham desses crop circles, para que possa haver eu possa, quem sabe, esclarecê-los, elucidá-los de alguns pontos dentro do conhecimento que eu tenho. Então, se lembrem de dar um like para divulgar o vídeo, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, se quiserem, para desenvolver o meu canal, para que o meu canal seja mais conhecido, o YouTube consiga projetar o meu canal e aí os assuntos que eu falo possa chegar a outras pessoas, quem sabe esclarecê-las, né, em certos aspectos. Então por hoje é isso, agradeço a atenção e até a próxima.